O ministro da Educação do governo Bolsonaro, Ricardo Vélez, escreveu uma carta pedindo para que as escolas públicas lessem essa carta para os alunos e filmassem os alunos cantando o hino nacional. Lembrando que já tem uma lei dizendo que os alunos são obrigados a cantar o hino nacional uma vez por semana na escola pública. E a direita está achando uma maravilha essa carta, e a esquerda criticando, e o principal motivo é porque tem um slogan da campanha do Bolsonaro, que é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou seja, um pensamento patriota. Como o slogan é da campanha do Bolsonaro, é óbvio que a esquerda não vai querer que isso aconteça, acha que isso é um abuso, pedir que se leia essa carta em todas as escolas públicas. Então esse canal aqui é um canal libertário. E qual é o ponto de vista libertário sobre esse assunto? Primeiro, escola pública é algo que não tem competição, é algo feito com dinheiro, com o seu dinheiro, com o meu dinheiro. O Estado rouba o nosso dinheiro através de uma coisa chamada imposto e constrói uma escola com as regras que ele determina. Então, basicamente, o monopólio da força que tem as armas e que rouba o nosso dinheiro que nós produzimos, vai lá, constrói uma escola que vai ensinar o que ele quer, com as regras que ele determina, e aí dá essa educação de graça e diz que isso é maravilhoso, que isso é muito necessário para que as crianças aprendam conhecimentos. E detalhe também, torna obrigatório a educação, então torna obrigatório a pessoa frequentar a escola. Então isso é uma coisa completamente errada, isso não pode ser um método de tornar as pessoas mais inteligentes, mas sim um método de tornar as pessoas mais burras e mais desconectadas do mercado, desconectadas daquilo que realmente produz valor, que é aquilo que dá lucro no mercado. E a pessoa vai saber disso competindo no mercado e não dentro de uma instituição que foi isolada, que é imposta pela força do Estado e não pelas pressões do mercado, pelo que está sendo lucrativo, pelo que está produzindo valor, pelo que está atendendo demandas. Então, a escola estatal, que na verdade não é pública, é estatal, porque nada é de graça, ela não é de graça, ela é feita com dinheiro que o Estado tirou de nós e que o Estado tirou, inclusive, das escolas privadas, das escolas que as pessoas abrem e fazem voluntariamente. Então isso não pode ser um método de tornar as pessoas mais inteligentes, mas sim mais burras, porque o Estado está arrancando os recursos da verdadeira educação, daquilo que realmente traz valor para a sociedade, e colocando numa coisa feita à força que não tem compromisso nenhum em satisfazer demanda nenhuma. Nem mesmo a demanda por conhecimento. Pode ver que hoje você vai na internet e você consegue se informar muito melhor do que numa escola pública. Você consegue aprender muito mais em muito menos tempo do que numa escola pública, se você simplesmente pesquisar na internet, vídeos de YouTube, de qualquer assunto, de qualquer matéria, de matemática e assim por diante. Mas em vez de as pessoas realmente se educarem com métodos cada vez melhores, com o avanço da tecnologia, da comunicação e do conhecimento em si, as pessoas ficam presas num museu jurássico, numa catacumba, num verdadeiro cemitério de cérebros, que é a escola estatal, que é a escola obrigatória, e uma das coisas que é obrigatório fazer lá dentro é cantar o hino nacional. Ou seja, fazer um culto ao Estado, um culto à morte da sua individualidade e da sua inteligência em nome do monopólio da força do coletivo e de uma identidade imaginária que na verdade não existe. E aí agora o ministro da Educação, obrigatório, na escola obrigatória, com o hino nacional obrigatório, pede que também tirem fotos das crianças. Imagina, as crianças já estão ali obrigadas pela força do Estado. Para mim, isso é uma seita psicopata, maníaca, sádica, doutrinadora, megalomaníaca, abusiva, autoritária, fazendo um culto à submissão da inteligência humana, ao autoritarismo e ao coletivismo na forma de um país que é imaginário e não existe. É só uma linha imaginária desenhada no mapa. Então é claro que a visão libertária é sobre isso. Não deve existir escola estatal, não deve existir escola obrigatória, não deve existir atividades obrigatórias dentro da educação. Inclusive não deve existir nada estatal e nada obrigatório. Falando do ponto de vista moral, do que eu acho certo, do que eu acho bom para a educação,
é o estímulo do raciocínio, é o estímulo da razão, é o estímulo da individualidade, de cada pessoa ter uma inteligência, e com certeza uma bandeira e um país são exatamente o contrário disso. Você está falando para a pessoa que o coletivo é mais importante que ela, inclusive Deus acima de tudo, Brasil acima de todos, é exatamente isso. A autoridade é mais importante que você, a autoridade está acima de você e o coletivo está acima de você. Você não é um indivíduo inteligente que raciocina, mas sim uma parte submissa à autoridade e ao coletivo. E óbvio que eu sou totalmente contra isso, já que eu defendo o descentralismo, eu defendo que o indivíduo é que está acima de tudo, na moral e na ética. Uma coisa só é certa pelo ponto de vista do indivíduo, ela só é certa porque ela é certa para o indivíduo, e não para o coletivo, e não para uma autoridade. Quem raciocina é o indivíduo, o coletivo não raciocina, apesar de que a interação e a competição entre vários indivíduos sim contribui com o progresso. Exatamente a competição entre indivíduos é que contribui para o progresso e não a submissão coletiva a uma única coisa. E livre mercado é feito de competição. Então o que eu defendo é o livre mercado, é a propriedade privada, é a individualidade, é a inteligência, e é só isso que importa. Se você fala de educação, você fala das pessoas terem mais conhecimento e mais inteligência. Senão você não está falando de educação, você está falando de doutrinação, você está falando de submissão, você está falando de burrice e de ignorância. Então minha mensagem principal aqui é: raciocine, busque conhecimento nas fontes, nas melhores fontes que nós temos hoje, e com certeza uma escola obrigada pelo Estado não é a melhor fonte. E se você gosta dessa ideia, você está no lugar certo, então inscreva-se nesse canal, apoie este canal através dos links na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo.